com a mão no coração, deixa eu ler algumas escrituras para você. A demora não é uma coisa que a gente gosta. Nós não gostamos quando as coisas começam a demorar. Mas a verdade é que a demora, ela revela o que realmente está no nosso coração. É no tempo da espera que nós revelamos quem realmente somos e o que realmente está no nosso coração. É no tempo da espera, é nesse período de espera, de demora, que nós vamos revelar o que realmente está no nosso coração. Nós vamos ver alguns casos na Bíblia que essa demora, que esse tempo de espera revelou o que estava no coração das pessoas. E eu estou convencida, convencidíssima, de que Deus muitas vezes vai esticar as coisas um pouco mais para descobrir o que está no nosso coração. Ele quer saber o que está no meu coração e no seu coração. E não existe um teste que revela mais do que quando as coisas parecem estar demorando. Você não vê que a Bíblia fala sobre a volta do Senhor e que alguns, já desacreditando, tomaram rumos errados? Mas aqueles que creram continuaram focados e resilientes na jornada. A demora. Aquilo que parece ser uma demora para mim é um teste. Então, vamos para algumas escrituras. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Bom, o povo começa a achar que Moisés está demorando. E nessa impaciência, o que esse povo fez? Pressionou Arão, que foi um líder fraco, que cedeu e inclusive deu a ideia de produzir, fabricar um bezerro, um ídolo. Bom, se eu esticar um pouco mais, você sabe no que deu. A pergunta de Moisés para Arão foi: o que é que esse povo fez a você para que causasse um dano tão grande na vida deles? Porque morreu muita gente, as perdas foram muito grandes, obviamente que algumas, a morte é irreversível. É uma das passagens que chega a ser engraçada, porque Arão fala, quando ele é questionado por Moisés, como que ele fez um negócio daquele, ele disse: não, eu peguei o ouro, joguei no fogo e saiu esse bezerro aí. E a Bíblia diz que ele carregava uma ferramenta própria. Ou seja, ele viveu muito tempo no Egito,
Então ele saiu de lá, mas ainda tinha um ranço do Egito. Até uma ferramenta própria para fabricar ídolos. O que ele estava fazendo com a ferramenta para fabricar ídolos? Por que eu estou carregando um negócio que eu sei que não serve para mim? Será que eu estou com medo de jogar fora? Será que eu ainda acredito que eu posso precisar? E se eu acredito é verdade para mim? E se ele acreditava nisso, isso ele atraiu? Porque chegou o momento em que ele fabricou um ídolo. Então, algumas pessoas, elas saíram faz tempo do Egito, mas tem muita coisa do Egito na vida delas. E elas ainda carregam algumas ferramentas próprias, que elas jamais poderiam estar carregando consigo, mas elas carregam, não sabemos por quê. Será que, o que Arão estava fazendo com a ferramenta para fazer um ídolo? Então, às vezes tem gente que carrega coisas antigas que já deveriam ter jogado fora faz tempo, porque será que acreditam que uma hora vão precisar de um negócio que vai ser uma maldição para a vida? Bom, a verdade é que essa impaciência, o povo ao ver que Moisés demorava, e está provado que Deus permitiu isso para ver o que ia sair desse povo. O que saiu? A busca por um ídolo. Nos faça um ídolo. Se você continuar lendo, eles vão pedir, nos dê deuses, faça um ídolo aí para nós. Porque é isso que muita gente faz. Quando as coisas não acontecem do jeito que elas querem, na hora que elas querem, elas saem em busca de seus ídolos. Porque qualquer coisa que ocupar o seu coração vai se tornar um ídolo. E ficou provado que Deus não era a prioridade desse povo. Bastou uma situação se estender um pouco mais para sair quem eles realmente eram, onde realmente estava o coração deles. Não estava em Deus. E olha que era um povo que tinha promessas incríveis, né? Mas aí você entende por que Moisés nunca chegou para o faraó e disse assim, ó, me deixa levar o povo para a terra prometida, mas me deixa levar o povo para adorar o Senhor. Porque a visão sempre é essa. Primeiro eu conheço a Deus, depois eu toco naquela promessa. Bom, a outra clássica que nós falamos tanto recentemente, ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal. E lembrando que Gilgal foi o lugar da aliança, onde Deus tirou a vergonha, mas foi onde o primeiro rei também de Israel passou vergonha. Você vê que no mesmo lugar que Deus pode ter tirado a vergonha, uma pessoa, por não esperar por Deus, pode passar vergonha e perder o destino dela, que foi o que aconteceu. E os soldados de Saul começaram a dispersar, por conta de uma liderança fraca. Tudo é liderança. E ele ordenou, traga-me os holocaustos e os sacrifícios de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecê-lo, para provar que era um teste, Samuel chegou e Saul foi saudá-lo. Perguntou-lhe Samuel, o que você fez? Saul respondeu, quando vi que os soldados estavam, sempre vi, né? Vi, ouvi, senti. Mas cadê a fé? O justo viverá pela fé. Quando vi que os soldados estavam se dispersando, que não tinha chegado no prazo estabelecido, quer dizer, estava demorando, se demorou um pouco, e que os filisteus estavam reunidos em Miquimás, pensei,
E a Bíblia manda a gente pensar no quê? Na palavra, meditar na palavra. Porque se eu pensar, se eu for pela minha cabeça ou pelo que eu estou vendo, porque a visão vai gerar um tipo de pensamento, que vai gerar um sentimento, que vai gerar uma ação, que foi exatamente o que nós vemos aqui. Pensei, agora os filisteus me atacarão em Gilgal. Quer dizer, eu começo a sofrer por antecipação, conjecturar, sofrer por antecipação, e começo a criar coisas dentro de mim. Então, pensei, não era realidade, mas eu pensei. Eu comecei a criar uma expectativa negativa. Então, agora pensei, os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor. Por isso, senti-me obrigado, ou em outra tradução, na King James, eu fui forçado pelas circunstâncias. Forçado pelas circunstâncias. Querido, se eu tivesse que apontar, dentre muitas coisas terríveis, atitudes infelizes, eu diria para você sobre pessoas que imitam Saul, forçadas pelas circunstâncias, elas tomam decisões. Você não vê? Nós estamos vivendo situações agora no nosso país, de gente dizendo assim, não, eu só estava cumprindo ordens. Não, porque eu não tinha alternativa. Eu só estava cumprindo ordens. Você não vê que tem sempre essa história? Eu não tinha alternativa, eu não tinha o que fazer. Não, porque se eu não fizesse, o que ia ser de mim? Ficou melhor? Está ficando melhor? Não. Você vai ter que pagar um preço. Ou o preço de fazer o que é certo, ou o preço de ter feito o errado. Todo mundo vai pagar. Você pode pagar mais cedo por fazer o que é certo, ou você pode simplesmente esticar um pouco mais. Ou você paga na entrada, ou você paga na saída, mas que você vai ter que pagar, você vai. Isso é fato. Alguns estão pagando o preço de fazer o que é certo, estão até gemendo, mas sabem o resultado final. Outros não. Outros estão fazendo tudo o contrário que a palavra manda, achando que no final vão burlar as leis de Deus. Não vão. Não vão. Não vão. Vai chegar. A conta, só precisa saber, tem fatura. Quem já não recebeu uma fatura atrasada? Não é? Você já não recebeu uma fatura atrasada? Você fala, gente, mas agora chegou atrasada. Você tinha até esquecido que você tinha feito aquela compra. De repente aparece a fatura lá. Eu acho que pelo menos aqui, a maioria, pelo menos a metade já viveu uma coisa dessa. De ter atrasado. E você até lá dentro, inicialmente pensou, não chegou. Mas ficou tranquilo, pensou, quem sabe, né? Não vem, uma hora ela aparece. Ela vai aparecer. E a fatura chega. Ela sempre chega. Então pensei, agora os filisteus me atacarão em Gilgal, eu não busquei o Senhor. A gente sempre espiritualiza, né? É bom você botar o Senhor numa atitude precipitada, o Senhor, porque aí parece que você até se convence que a coisa ficou melhor. Por isso senti-me, sentimentos. Eu me senti atraída por você, eu senti a vontade de fazer isso aqui, eu senti que era para eu fazer um negócio que eu já tinha ouvido que não era para fazer, eu senti-me obrigado a oferecer o holocausto, forçada pelas circunstâncias, eu fui lá e tomei uma decisão que alterou meu destino.
Disse Samuel: você agiu como tolo, como um insensato, né? Desobedecendo aos mandamentos que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Você recebeu as direções, você recebeu a palavra, você pode ignorar. Deus não amarrou o Saul no pé da mesa e disse: rapaz, você não vai fazer essa besteira com a sua vida. Não, ele deu a palavra. Na árvore do bem e do mal não tinha cerca elétrica. Tinha uma palavra: não coma desse fruto. A palavra vem, ela diz para você: não faz. Não. Outro dia eu falei das filhas de Ló. Ló, o cabeça da família, fez escolhas por vista. Sem altar, sem altares, sem orações. Ele viu que a campina era boa, que o lugar era bom para o gado. Tomou direções com base no que ele viu e que favoreciam o bolso. Não pensou na família, não pensou na vida espiritual. Bom, você conhece a história, por fim terminou um bêbado numa caverna, sem a esposa, com as filhas contaminadas, e as filhas estavam tão contaminadas que a Bíblia diz que elas eram virgens, mas mentalmente elas não eram puras, fisicamente eram virgens, mentalmente não puras. Elas perderam a pureza morando naquele ambiente imundo, de extremo pecado. E elas, então, numa desesperança, sem perspectiva, fizeram a maior loucura da vida delas. Elas disseram, essa mais velha disse: onde nós estamos? Não tem homens. Elas definiram a vida por um momento. Quer dizer, não vai dar para casar. Não vai ter descendência. Nossa vida vai acabar. E num ato de desespero, elas embebedam o pai. A mais velha deu a ideia, embebedou o pai, deitou com o pai, engravidou do pai. No outro dia embebedaram o pai, a mais nova deitou com o pai e engravidaram. E criaram, geraram filhos. Uma descendência terrível, maldita, inimigos do povo de Deus. Por causa do quê? Precipitação. Não há o que fazer. Se eu não fizer agora. E assim muita gente vai vivendo a vida. Você agiu como um tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, Ele teria estabelecido para sempre. Se você desobedece, você pode definir sua vida para sempre como Saul. Mas se você obedece, você também obedece. Se você obedecer, você também estabelece sua vida para sempre. Ele teria estabelecido para sempre o seu reinado. Mas agora, seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Então o Senhor disse para Saul: o seu reinado não vai permanecer. E ele procurou um homem que tem um coração segundo dele, capaz de obedecer. Porque é isso que o Senhor procura. É esse tipo de gente que Ele está procurando. Gente que tem um coração capaz de obedecer. Você vê que a vida dele foi definida claramente, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. O que define é obediência. Essa escritura aqui é a outra clássica de Gênesis 16. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho, como tinha uma serva egípcia chamada Agar,
Disse Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva. Talvez. Esse talvez sempre grita para mim, né? Eu não tenho certeza de nada, mas eu vou arriscar numa coisa bagunçada, desequilibrada, obviamente disfuncional, desalinhada, porque eu não estou aguentando mais esperar. Agora, olha aqui, você vai ver comigo no texto. Ele já tinha esperado 10 anos. Quando passam na frente de Deus, que no capítulo anterior, você vê Deus falando no capítulo 15, falando com ele, a passagem que o Senhor manda ele sair da tenda e fez promessas incríveis para ele. No capítulo 16, eles já estão fazendo uma bobagem que alterou todo o destino. E se para ela esperar 10 anos estava difícil, teve que esperar mais 14, Deus nem falou. Ou seja, esperou muito mais depois sem Deus falar. E ainda com um problema lá, que ela detestou desde o início da concepção. Mas é aquele... São esses, né, impulsos, né? É aquele momento, o momento em que você está confuso, e você está cansado, e você está carente, e aí você não pensa direito, esquece tudo o que Deus falou, e vai lá e toma uma decisão que pode mudar o resto da sua vida. Já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva, talvez, que eu não tenho nem certeza, eu possa formar família por meio dela. Que coisa mais bagunçada. Abrão atendeu a proposta de Sarai, o que não dá para entender. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia Agar. Aí você conhece a história, o mundo conhece a história. O que uma precipitação pode fazer com uma pessoa. Em Abacuque diz assim, ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Quer dizer, vai chegar na hora que tem que chegar. E o mesmo Abacuque fez essa oração mesmo, não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força, e Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos. Ainda que tudo aparentemente tenha falhado, tem que sair de mim um coração esperançoso, prisioneiro da esperança, que sabe que pode parecer que está demorando para mim, mas a Bíblia diz que não vai se atrasar, vai chegar na hora que tem que chegar. Agora, para finalizar, eu gosto muito, olha bem, Davi é ungido a rei, mas teve que esperar aí uns 13 anos. Mas não foram 13 anos comuns, foram 13 anos de grande perseguição, de injustiças. Mas, quando ele teve a oportunidade de definir, e ele teve 2 vezes, a oportunidade de cortar o processo no meio, de dar uma acelerada na situação, nós vemos que saiu dele algo muito diferente do que saiu do povo, do grupo original.
do que saiu de Saul, das filhas de Ló, da Sara, do Abraão. Saul voltou da luta contra os filisteus e disseram-lhe que Davi estava no deserto de Engedi. Então Saul tomou 3.000 de seus melhores soldados de todo Israel e partiu à procura de Davi e seus homens perto dos rochedos dos bodes selvagens. Ele foi aos currais de ovelhas que ficaram junto ao caminho. Havia ali uma caverna e Saul entrou nela para fazer suas necessidades. Davi e seus soldados estavam bem no fundo da caverna. Olha só, tudo providenciado por Deus. O Saul, nessa perseguição, precisou ir ao banheiro, entra na caverna, está lá utilizando a caverna como banheiro, e no fundo está o Davi com seus homens. Aí os homens começam a dizer, eles disseram, este é o dia sobre o qual o Senhor lhe falou. Você vê que nessa hora, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes uma coisa pode parecer, mas ela pode parecer tão de Deus, que você recebe até profecia. Este é o dia sobre o qual o Senhor lhe falou, entregarei nas suas mãos o seu inimigo, para que você faça com ele o que quiser. Davi foi com muito cuidado e cortou a ponta do manto de Saul, sem que este percebesse. Estava ali, ele arrancava a cabeça dele assim, em segundos. Ele perfurava o coração dele em segundos. Ainda mais na posição que ele devia estar. Assim, pensa uma posição, a pessoa numa posição vulnerável. Olha só, mas Davi, olha o que saiu de Davi, sentiu bater-lhe o coração de remorso, por ter cortado uma ponta do manto de Saul, só a ponta, hein? Ponta da roupa dele. Ele não fez um arranhão no Saul. Mas quando ele cortou a ponta do manto, manto é a autoridade. Manto é a autoridade. Quando ele cortou a ponta do manto do seu Senhor, ele desonrou de alguma forma o seu líder. Aí alguém vai dizer assim, bispa, esse cara era mau, hein? Esse cara estava endemoniado. Seja mal, seja o que for. Mas ele ainda estava vivo. E saiu da própria boca do Davi. Que o Senhor me livre de tocar no ungido do Senhor. Quem falou isso foi Davi. E você sabe que nós precisamos tomar muito cuidado, porque nós vivemos num tempo onde o que tem de gente, esses amargos, obviamente, que batem contra honra. Vou te dizer, vou te alertar, viu? Quando você ouvir alguém batendo contra a honra, fica com o pé atrás. Porque a Bíblia fala de honra do começo ao fim. Honra pai e mãe, honra a autoridade, honra a sua liderança. Davi honrou Saul em vida e depois da morte. Nós amamos Davi, né? Nós admiramos Davi. Só que engraçado, nós sabemos pregar sobre Davi, só que tem algumas coisas que não precisa. É onde muita gente perde. Não precisa. Aliás, nós vamos tomar cuidado com muitas coisas. Daqui a pouco vamos falar mais sobre isso, porque nós vivemos um tempo onde claramente, sutilmente, há um trabalhar maciço e às vezes até com uma sutileza, sabe? Entra que você nem vê. Contra princípios.
Você vê que vão descaracterizando, não precisa mais disso. Ele cortou só a ponta do manto. Mas aquilo, o próprio Deus o tocou profundamente e ele teve um remorso, ele teve um mal-estar, ele teve um aperto no coração. Cada tradução dá um detalhe maior sobre isso, um aperto, um remorso, ele sentiu-lhe doer o coração. Porque ele, quando ele cortou a ponta do manto do Saul, ele envergonhou o seu Senhor, ele o desonrou. E observe que não foi um ato assim, que para nós foi tão sério, mas você vê que um homem cheio de Deus como era Davi, percebeu que era sério, que não tem a ver com o tamanho da coisa, mas com o que ele fez contra a sua liderança. E nós precisamos resgatar algumas coisas que talvez estejam roubando não só vitórias, mas o destino de muita gente. Porque às vezes nós achamos que a coisa é pequena. É só a ponta do manto. E Deus está dizendo, não faz isso. Cuidado. A pessoa começa a passar um pouco, é igual Joabe, ele começou a abusar da confiança, deu um tempo, ele perdeu o destino dele. Davi tinha Saul nas mãos? Tinha, e muitas vezes Deus vai colocar algo nas nossas mãos, até o seu líder. E você pode achar até que você, tem o poder aqui, coitado, não faz isso. Deus botou, foi Deus que botou Saul nas mãos de Davi, para ver o que ia sair do coração dele. E graças a Deus, saiu a coisa certa. Temor, um aperto, ele deu um passo para trás, não. Mas Davi sentiu bater-lhe o coração de remorso por ter cortado uma ponta. A Bíblia dá o detalhe, uma ponta do manto do Saul. Não cortou o manto inteiro, não cortou a cabeça, não cortou o braço, não cortou um dedinho, não cortou a unha. Cortou a ponta do manto, uma ponta, olha como é que está lá, uma ponta, cortado uma ponta, não é isso? Uma ponta do manto de Saul. E então disse a seus soldados, que o Senhor me livre de fazer tal coisa a meu Senhor, de erguer a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Quanto chamaria um cara como Saul de ungido? Só alguém que entende sobre honra, sobre manto, sobre autoridade, sobre princípios. Com essas palavras, Davi repreendeu os soldados, colocou os soldados, já estavam profetizando, é hoje, Davi. A turma estava animada, nós vamos ter churrasco no final. Davi repreendeu os soldados e não permitiu que atacassem Saul. E este saiu da caverna e seguiu o seu caminho. Aí, se você continuar lendo, Davi falou com ele, né, e mostrou que podia ter feito, mas não fez. Falou para ele, para de dar atenção aos que falam mal. Porque tinha gente que estava falando mentiras para Saul sobre Davi. E aí, você continua lendo, é incrível. O texto, Davi depois teve outra situação, onde ele entrou, andou no meio, e Saul num sono profundo, o próprio Deus colocou um sono da morte ali, da profundo, nele, nos soldados, no comandante, mas Davi não fez nada, e ele teve a oportunidade, só que
ele entendeu que aquela atitude ia ferir a Deus e, ao invés de acelerar o processo na vida dele, ia atrasar ou até levá-lo a perder. Então, eu acredito que o Espírito Santo está falando com cada um aqui algo muito, muito importante. A demora revela o que está no nosso coração. E muitas vezes Deus vai permitir uma coisa estender um pouco mais para ver o que é que vai sair de nós. Se vai sair confiança, espera, confiança que se Deus, a palavra de Deus tem mais peso e importância, ou que eu quero, que eu estou sentindo, a ansiedade, aquele impulso de que, não dá mais, não dá para esperar mais não. Eu tenho que fazer alguma coisa, tipo Sara. Eu não tenho nem certeza se isso vai dar certo, mas eu tenho que fazer alguma coisa. E é com base nesse sentimento de que eu preciso fazer, eu preciso, que eu posso tomar decisões que vão alterar o meu destino. Nesse tempo da espera, nessa aparente demora, que às vezes não é nem aparente, está demorando mesmo, mas é um teste. É que vai sair o que está no meu coração. Se é confiança, se é realmente uma fé inabalável no Senhor, ou precipitação, ansiedade, decisões por sentimentos. Então pare e reflita. Será que o que você acha que não vai acontecer, está mais perto do que você imagina, mas Deus está esticando um pouco mais exatamente para ver o que é que vai sair de você? Se vai sair palavras de fé, de confiança, atitudes de confiança, né? Eu vou obedecer a Deus, independente de qualquer coisa. Se Ele quiser fazer, amém, mas se Ele não fizer, eu vou continuar crendo do mesmo jeito. Eu vou esperar por Deus, e eu não vou me precipitar, eu não vou pegar um Ismael para a minha vida. Você vê depois em Gênesis 22, Deus fala para Abraão: Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, aquele a quem você ama. Aí você para e pensa assim, como único? Ele tinha Ismael também. Mas ali o que o Senhor está mandando para mim e para você, a mensagem, o que você faz na carne, eu não considero. O filho que você gerou, o projeto que você gerou na carne, o que você gerou na carne, eu não considero. Eu considero aquele que eu dei a você. Por isso que eu sempre falo, Deus não vai terminar o que Ele não começou. Você não pode exigir de Deus que Ele assuma um projeto que não foi Ele que gerou. Que Ele faça vingar um negócio que não foi Ele. Às vezes a palavra vem e anuncia para as pessoas. Tantas coisas, eu que estou aqui há muito tempo e lidando com as pessoas, eu já vi a pessoa receber a palavra, depois a mesma pessoa vem e fala, Deus falou comigo. Sobre tudo. Olha, desde
mudanças, da pessoa falar que Deus falou e ela muda, deu tudo errado, teve que voltar, sobre casamento, gente, até sobre adoção. Sabe, eu conheço um caso, que eu nem vou entrar muito nisso, porque foi algo difícil. Não é que alguém me contou, eu vi. A pessoa chegou a adotar uma criança na precipitação, sem o comum acordo com o cônjuge, com a esposa, e tristemente, aquilo causou um transtorno tão grande que devolveu a criança. Agora você imagina? Estamos falando de algo assim. Olha, aquela precipitação, numa fase onde tinha, eu lembro bem disso, numa fase onde estava uma onda de adoções, e tinha uma igreja que as pessoas não queriam gerar e estavam adotando, e aí foi muita gente. E teve gente que não teve estrutura. E um dos casos eu vi a devolução, né, daquela situação. Nós precisamos orar sobre tudo, atentar para o que Deus está falando e aquietar. Quantas vezes, né, nós pregamos, olha, não tome decisões no calor da emoção, não defina a sua vida por um momento, não faça nada num momento de grande emotividade. Se você estiver muito triste ou muito feliz, aquieta, calma, espera acalmar, não vá, ore a Deus, busque uma direção dele, ouça o que o Espírito está dizendo. Porque às vezes é uma ansiedade, é uma inquietação, é um impulso que está por trás, é um impulso emocional, que não tem nada a ver com fé. Se você não conhece a Deus, você cria um Deus parecido com você, e esse Deus vai falar com você, e esse Deus vai ser muito parecido com você, e esse Deus vai dizer o que você quer ouvir. Por isso que nós precisamos conhecer a Deus. Porque quando você conhece a Deus, você tem os princípios, os valores do reino bem claros. E aí você sabe, peraí, Deus não trabalha assim. Peraí, as coisas de Deus, tipo Sara, não, as coisas de Deus não são bagunçadas. Peraí, Saul, não. Se Deus me mandou esperar, eu tenho que esperar. Eu não posso passar na frente dele. E assim por diante. As filhas de Ló. Peraí, pior do que a gente não ter uma descendência, nós fazíamos uma loucura como essa aqui. O povo esperando no pé do monte. Peraí, Moisés, se na nossa concepção, na nossa visão, ele está demorando, nós precisamos esperar. Agora nós vamos então abandonar a Deus, abandonar tudo e produzir nossos próprios deuses? Porque é isso que acontece. Quando você deixa de olhar para Deus, começa a produzir seus próprios deuses. Você começa a produzir seus Ismaéis, ou Ismaéis. Você começa a tomar decisões loucas, como Sara, que é dar a serva para o marido, as filhas de Ló, deitar com o pai. Coisas loucas. Você vê que na Bíblia tem muita coisa que mostra o nível de loucura. Aminon, que na paixão se apaixonou loucamente pela meia-irmã e criou toda uma situação e encontrou apoio, conselhos do mal. E violentou a irmã. E a Bíblia fala que quando ele terminou de violentá-la, a paixão que ele se sentiu se tornou num nojo, numa aversão, que ele expulsou ela como se ela fosse um animal.
2 anos depois, Absalão mata ele. Aí você vai vendo a destruição, que um abismo vai puxando outro abismo. Mas aí, se você puxar um pouco o fio, você vai ver onde é que começou, quando Davi não foi à guerra. E ansioso, entediado, ignora tudo o que ele sabia. Ele tinha informações naturais e espirituais. Em nome de Jesus, ouça o Espírito e espere por Ele. Vamos orar. Meu Deus, nesta manhã maravilhosa, Senhor, a ceia de setembro, em que nós consagramos esse mês para a sua glória, mês do início da primavera. Daqui a pouquinho se inicia a primavera. E eu declaro que será uma estação florida de bênçãos e vitórias para o teu povo, de glória, de grandes acontecimentos para a glória do teu nome. Eu consagro esse mês ao Senhor, consequentemente, mais uma vez, todo esse ano, para que eu possa ver o teu povo esperando e olhando para ti, possa viver a sua glória e todas as promessas, Senhor, estando alinhados com o Senhor, todos nós. Eu abro esse jejum da manutenção dos projetos de conquistas e peço que o Senhor venha com poder, com glória, com unção e se manifeste aqui, que seja um dia onde possamos tocar o seu poder, a sua glória, que a unção venha sobre nós, que mudanças e definições sejam liberadas, Senhor, através da fé, que possamos tocar a sua glória poderosamente, irmos para níveis mais altos. Passa do teu sangue sobre nós, acampa os teus anjos aqui, fala aos nossos corações, toca profundamente, tira o agravo dos ouvidos, tira, Senhor, as escamas dos olhos, tira a venda, tira a cegueira, dá visão, dá entendimento, dá clareza, dá discernimento, põe luz nas trevas, levanta, dá graça, dá favor, toca profundamente, discerna, que a tua palavra possa discernir e trazer à luz aquilo, Senhor, que ela não estava vendo, consciência, porque a tua palavra vem para nos dar consciência, e eu oro por uma consciência viva, por discernimento, por inteligência, sabedoria, visão, que o Senhor nos capacite a conduzir a nossa vida, Senhor. Meu Deus, eu oro para que a tua bênção esteja sobre a nossa vida, sobre a vida da igreja, e que a unção do Espírito, Senhor, possa crescer dia após dia, e sermos conduzidos por Ele, porque é sendo conduzidos por Ti, Espírito Santo, que nós vamos tomar rumos certos, estar no lugar certo, fazer escolhas certas, alinhadas com o Senhor. Guarda-nos, Senhor, de nós mesmos. Passa do teu sangue aqui sobre lares, famílias, mentes e corações. Senhor, se manifesta poderosamente. Nenhuma ferramenta preparada contra nós prosperará, e toda língua que se levantar em juízo tu a condenarás. O teu sangue tem poder sobre nós, o teu sangue tem poder sobre a igreja, o ministério, o nosso povo, esse dia, o nosso mês. O teu sangue nos garante a vitória. Tomamos posse de força, de alegria, de vitórias, de graça, de unção. Assuma esse trabalho do começo ao fim,
que a unção do Senhor flua e que possamos sair daqui num nível mais alto de graça e poder, de entendimento e discernimento, Senhor. É o que te pedimos, Espírito Santo, guia a nossa vida. Senhor, talvez, eu não sei, o Senhor não manda nenhuma palavra por acaso, mas que possa entrar isso como revelação. Muitas vezes a demora é um teste para revelar o que realmente está no nosso coração, se realmente confiamos no Senhor ou não. Então eu oro para que essa pessoa passe em todos os testes e espere pelo Senhor, confie no Senhor, seja dirigida pelo Senhor e não se precipite jamais, mas o justo viverá pela fé. Obrigada por tudo, vem até nós, acampa os teus anjos aqui e conduz esse trabalho, Senhor, com grande unção e poder para a glória do teu nome sempre. Amém, amém, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.